Fala pessoal, tudo bem? Professor Bruno, Redação Mais. Olha só, pensando no Exame Nacional do Ensino Médio, como em diversos vestibulares, nesta reta finalzinha do ano de 2019, fica aqui a grande dica, que não é um tema novo, mas é aquilo que pode voltar para vestibulares e puxar questões exatamente do dia a dia, da atualidade e refletir com o passado, que é a questão da obesidade no Brasil. Vamos lembrar que o problema da obesidade, além de ser uma questão estética, obviamente, né? Vamos lembrar que quem está acima do peso muitas vezes é alvo de piadas e esse tipo de coisa, por mais que o politicamente correto hoje não fale mais, não permita mais esse tipo de coisa, nós sabemos que ainda as pessoas que estão com sobrepeso são muitas vezes alvo de piadas, certo? Aquela piada já ultrapassada, gasta, né, do século XX ou até mesmo antes, mas assim, nos dias de hoje ainda infelizmente essas pessoas sofrem esse tipo de piadinha. Mas além disso, a obesidade está relacionada com fatores de saúde, como vocês bem sabem, tá? A hipertensão, vários problemas ocasionados pelo sobrepeso, tá? Acabam levando as pessoas a custos de saúde muito altos, tá? E a tratamentos de saúde também que encarecem demais o orçamento, bem como o congestionamento, muitas vezes, tá, do próprio sistema de saúde. E daí, qual que é essa relação, por exemplo, da obesidade com os dias de hoje? O que nós podemos pensar? Bom, de forma tranquila, a gente pode pensar que está ligado a um comportamento nosso no dia a dia, ligado exatamente à questão da rotina. Todo mundo tem rotina, o brasileiro passa por uma rotina, seja um estudante com aulas, com sequência de estudos, seja um trabalhador brasileiro que trabalha em torno de 8 horas por dia, até mais do que isso, e acaba muitas vezes comendo, se alimentando de maneira errada, comendo muitos alimentos processados, muita questão de lanches, que são os populares fast foods, os lanches mais rápidos, aliados à não prática esportiva. Ok? Então esses são algumas ideias sobre esse tema, por exemplo. Na redação do Enem, o que você faria se caísse sobre obesidade no Brasil? Você pensaria exatamente na questão comportamental, por um lado, que envolve essa questão de uma alimentação, né, baseada muitas vezes em açúcar, em gordura, em alimentos processados, aliado à rotina do dia a dia de milhões de brasileiros, tá? E principalmente um outro argumento que a gente pode elevar para a questão da obesidade no Brasil está relacionado a essa questão de uma overdose, de certa forma, de propagandas vinculadas na TV, hoje também na internet, quando você entra no YouTube, muitas vezes puxam propagandas relacionadas a aplicativos de comida, como é o caso do iFood, né, e outros aplicativos, tá, que por um lado facilitam muito o dia a dia de quem está atrás de uma alimentação, mas também acabam, né, colocando muitas vezes em evidência aquilo que mais é patrocinado. Então vem lá pizzarias, lanches de sanduíches, sorvetes, confeitarias, esse tipo de questão aí. Então ficar atento, tá, gente? Nessa questão de uma nova ordem, até do capitalismo, a questão da propaganda. Já caiu no Enem a questão da publicidade infantil, mas de repente você pode puxar essa questão da alimentação com propagandas, principalmente na TV, propagandas de refrigerantes, como marcas como a Coca-Cola ou todos os produtos da Ambev, propagandas de chocolate, tá? Então assim, a gente tem muito isso. E também muito, né, a questão dos fast foods, tá? Burger King, McDonald's, tá? Bob's, que são exatamente grandes marcas, né? Na maior parte delas, marcas que estão pelo mundo todo e estão no Brasil. Então ficar atento com isso. Como argumento da autoridade no tema obesidade, vocês podem pensar em dados do Ministério da Saúde sobre o sobrepeso no Brasil. Nós temos aí dados atuais do Ministério da Saúde apontando que mais de 53% dos brasileiros estão acima do sobrepeso. Então esse é um argumento da autoridade. Uma questão histórica sobre a questão da alimentação, a gente pode pensar na questão a partir dos anos 60 no Brasil e no mundo, uma nova ordem mundial, essa questão da supremacia dessas marcas, por exemplo, apostando muito em publicidades, esse tipo de coisa. Então assim, quando a gente fala do termo alimentação, a gente passa por um paradoxo. Muita gente não consegue se alimentar de maneira
correta pela questão da forte inflação que nós temos no mercado alimentício, mas por outro lado, muitas vezes, mesmo essas pessoas que não têm uma condição plena financeira de se alimentar adequadamente, acabam caindo no lanche rápido, no fast food. Então toma cuidado, tá? Livros que falam sobre a questão, por exemplo, da alimentação no Brasil, a questão do sobrepeso, nós não temos um livro da literatura que trate especificamente disso. Nós podemos pegar o sobrepeso ligado ao Sancho Panza, né? Companheiro do Dom Quixote, no livro do Miguel de Cervantes, da literatura espanhola, que é um engraçadinho. Nós podemos pegar personagens típicos, por exemplo, né? O próprio Nhonho, tá? Da turma do Chaves, que é um seriado mexicano que passou por muito tempo aí na passa, vinculada à TV brasileira, como essa questão da piada. E daí você pode trazer para uma conjunção adversativa, que é exatamente uma concessão embora, ou por outro lado, a questão do sobrepeso seja hoje um dos problemas mais sérios com relação à saúde do brasileiro. Ok? Nos argumentos do Enem, vocês podem bater numa questão histórica, a questão do capitalismo, a questão da publicidade em volta da alimentação. Do outro lado, nós podemos pensar exatamente essa questão que não é trabalhada muitas vezes na educação ligada, né, à rotina, à alimentação do dia a dia, e na chamada intervenção, que é na conclusão do Enem, que é exatamente a sugestão para o tema, se pode bater em questões que, para enfrentar a questão da obesidade no Brasil, o aumento no peso, nós temos que ter duas frentes. A primeira frente é uma frente exatamente da educação aliada a uma educação alimentar, muitas vezes com crianças principalmente, coibindo refrigerantes, doces em excesso, e esse é um papel que muitas vezes a escola faz, mas muitos pais acabam infringindo e colocando um chocolate, colocando um suco qualquer lá na lancheira da criança, e acabam muitas vezes contrariando a própria justificativa da escola para uma alimentação saudável. Por outro lado, o Ministério da Saúde poder abordar mais ainda, enfatizando os males de uma alimentação, provando que muito do que nós consumimos nos dias de hoje é aquilo que no futuro vai nos garantir uma fase adulta ou até uma terceira idade mais saudável com relação a diabetes, ao colesterol que envolve o coração, esse tipo de questão, até a questão estética, né, as cirurgias bariátricas, esse tipo de coisa. Então, por um lado, a escola, por outro lado, o Ministério da Educação e principalmente a questão das propagandas. E nós precisamos exatamente pensar assim, propagandas televisivas, propagandas na internet, colocando exatamente para as restrições do excesso, por exemplo, de açúcar, o excesso de gordura para uma pessoa, e principalmente nas propagandas televisivas, tá? Naquelas que são vinculadas, né, durante o dia em que crianças assistem, principalmente as de fast foods, colocando alguma observação. Vamos lembrar que nós somos aquilo que comemos e consumimos. Essa foi a dica do Redação Mais com relação ao tema da obesidade, tá? Dá um like aqui no canalzinho, no nosso canal aqui, tá? E também lá na página do Instagram do Redação Mais tem muitos temas de redação. É isso aí, gente. Até mais e um ótimo final de semana para todos vocês.